sejam bem-vindos a mais um episódio Entre Nós e os Espaços. Hoje nós estamos aqui para falar sobre esse universo da mesa posta e também sobre as tendências para 2026. E a nossa convidada especial de hoje é a Kátia Foster. Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda. Ai, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e estou muito animada com o nosso assunto de hoje. Que bacana. E me diz uma coisa, Kátia, sobre esse universo da mesa posta, que é tão, assim, fantástico, que nós podemos utilizar nas nossas casas. O que para você, falando assim um pouquinho agora da tua história, né? Como começou essa tua relação com a mesa posta? Eu acho que, como todo mundo, a relação nossa com a mesa posta, a minha com a mesa posta, começa desde a infância, né? Em casa, como você vê o desenrolar ali do dia a dia da casa, né? A maneira como os seus pais te ensinam desde pequeno, né? A sentar à mesa, a se comportar, né? Os pais se preocupam muito com isso, né? De ensinar os Sim. filhos a se comportar na mesa, a não falar alto, a não rir, não fazer piadinhas. Então, na minha casa tinha muito isso, né? É, até criando memórias afetivas, né, Kátia? Sim, Através da mesa aham, posta ali, da parte dessa organização de cozinha, de casa. sim. E aí vem essa parte também, né? De Sim. arrumar os talheres, arrumar os pratos, curtir aquele momento. Sim. E como foi assim que na sua casa, como que funcionava com a sua mãe? Porque todas nós temos essas É memórias verdade. afetivas em casa. Eu mesma, tudo que eu sei, né, com relação à casa, veio dos ensinamentos da minha mãe. E assim, o que que você pode nos falar sobre isso, sobre essas memórias afetivas, então, que você traz e que hoje você para e pensa, fala, nossa, isso faz muito sentido, tudo aquilo que minha mãe ensinou, que eu levei para minha casa, ensinei para minha filha, e hoje você pode experienciar na loja Leblanc. Ah, então, eu tenho muitas memórias agradáveis, muita memória feliz da minha infância. E minha mãe, ela sempre gostou de cozinhar, ela comprava livros de receita, né? Então, eu tenho alguns livros até hoje. E então, a partir daqueles livros que eram muito ilustrados também, ali você já começava a imaginar aquele universo da mesa posta, porque tinha fotos, né? Como a mesa era, como o alimento era servido ali naquele prato. Então, Sim. ali acho que já começou a prestar atenção, né? Na Aham. questão da mesa. E como a minha mãe incluía muito a gente, né? Nas receitas, então a Sim. gente foi criando essas memórias, né? Ah, Então acho interessante quando você às vezes tem um cheirinho de uma coisa assando no forno. Isso sim. acalenta É É a verdade, gente, é né? Isso traz verdade. memórias, né? Então tudo isso foi criado onde? Na infância, né? Com Aham. os pais em casa. Isso Meu pai mesmo. cozinhava, meu pai gostava de fazer um churrasco no final de semana, mas eu me lembro muito assim de sempre a mesa arrumada, né? Sim. E aquela alegria na casa. Então, sentar à mesa, para mim, é um momento alegre. Sim, é algo que te remete a essas memórias da infância. E Isso. nós, assim, sabemos da importância disso, porque muitas famílias hoje, por conta, da rotina, né, dessa loucura que às vezes a vida das pessoas está, acabam que não conseguindo fazer isso em família, sentar-se à mesa, preparar uma mesa posta bonita. Então, isso faz muita diferença, porque é um momento onde nós vamos trocar informações, onde nós vamos conversar com os filhos. Saber o que está acontecendo na vida de cada um, né? É, eu acho que Exato. também tirar. A gente, correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo, né, de cozinhar ali, mas eu acho que é sempre legal a gente tirar um tempo durante a semana, cozinhar, mas cozinhar com calma, né? Abrir um vinho, apreciar um vinho, e não é pela comida, é É mais o pelo momento, é a momento de companhia. você sentar, conversar Isso. com o teu esposo, sentar com teus filhos, porque é um momento de carinho, né, de amor, e a cozinha, a mesa é esse lugar para isso, né? Exato, é o momento de nós ali construirmos, né? É, Tudo que é afetivo. E eu vejo que nós precisamos resgatar é, essas
essas experiências, não é, E Kátia? vocês, como arquitetas, vocês sabem muito disso. A mesa, nas cozinhas antigas, antigamente as cozinhas eram grandes Sim. e existia sempre uma mesa que acomodava toda a família na cozinha. Se a casa era uma casa grande, tinha uma sala de jantar, a sala de jantar era usada eventualmente, Aham. né? Mas a cozinha era muito acolhedora. Sim, sim. E hoje, talvez, por esses apartamentos tão pequenos, se faz muito as ilhas, né, As Natália? ilhas, né? E aí isso Parte de bancada ali, 3, 4 pessoas, acaba limitando isso. E muito, aí a né? gente vê muitas vezes as pessoas assim acordam de manhã, às vezes apressadas, e aí o que acontece? Acabam usando a ilha, o balcão. Muitas vezes nem sentam, né? Porque Isso, A realidade hoje é essa, as pessoas não estão sentando para comer. eu isso. Às escuto vezes muito pegam só um assim. copinho de café, Isso. copinho para levar, Aham. e sai com aquele copinho. Térmico. Exato. Eu escuto muito assim, vou comer em pé rapidinho aqui, eu tô sozinha, não faz sentido eu arrumar uma mesa, colocar um jogo americano, arrumar chiquinha só pra mim, mas na verdade não é isso, né? Não é pelo outro, é por você mesmo, é pra você se sentir Exato. bem no seu café da manhã, como você vai começar teu dia na hora do almoço. Eu sou muito assim, independente, se eu tô sozinha na minha casa, eu arrumo a minha mesinha ali pra mim, coloco meu jogo americano, a minha taça, porque aquilo é um prazer pra mim. Aquilo E é, faz sentido na minha rotina. e é tão bom você usar um utensílio apropriado para cada bebida que você vai tomar, né? Uma taça para aquele tipo de bebida, ou um copo para aquele, né? Uma xícara apropriada. Isso faz Isso, diferença também. faz muita diferença. E já que a gente entrou um pouquinho nesse tema de ter o jogo americano, um porta-copos, um guardanapo, o que hoje assim você nos daria de dicas e daria de dicas para o nosso público que vai estar assistindo, que está nos assistindo, com relação a isso, Kátia? Se a pessoa está começando nesse universo da mesa posta, o que você sugere? Como que a pessoa poderia começar? Quais são as suas dicas? Só te interrompendo, Kátia, porque eu recentemente virei dona de casa. Então a Sim. gente tem aquela dúvida, né? Ai, por onde que eu começo? Escolher as minhas louças, o que faz mais sentido? Porque eu Sim. falo assim, a minha casa, normalmente, a gente faz muito churrasco. Então, primeiramente, veja se eu estou no pensamento correto. Primeiro, eu penso mais na parte de churrasco, que é onde a gente vai usufruir mais. Mas assim, o que você poderia dar de dica para quem está começando? Porque às vezes não quer investir muito, mas quer ter sempre uma mesa bonita ali que possa fazer algumas substituições e que está sempre bem bonita uma mesa. Então, primeira coisa que a pessoa tem que pensar, assim, eu acho que ela tem que pensar em diminuir um pouquinho aquela correria, né? Para tudo se resolver. Porque hoje em dia tudo leva a gente pro prático. Sim. Mas a vida não é isso. A vida são memórias, a vida é perceber o que está acontecendo à sua volta e então primeiro vamos respirar, né? Então Sim. assim, hoje eu vou fazer um churrasco ou hoje eu vou preparar um jantar com mais tempo, porque às vezes durante o dia ali você vai conseguir fazer menos coisa. Mas num jantar talvez já terminou as tarefas do dia, então às vezes em vez de ficar no celular ou na TV, então vamos preparar um jantar com calma, vamos sentar, né? Então, primeiro a gente tem que organizar essa questão do tempo, né? O que eu posso fazer na minha correria? Então, talvez uma dica de um jantar na família. Muitas pessoas estão criando memórias, colocando isso num dia da semana. Vamos reunir na sexta-feira, à noite, e Exato. vamos fazer um jantar aqui junto com a família. E aí, então, entra os utensílios. Vamos pensar nos utensílios, né? Sim. A serem usados. Então, quando você arruma uma mesa posta, você está dando o seu melhor para sua família. Você comentou que você está começando como dona de casa. Então, qual que é a sua intenção? É fazer o seu melhor, Sim. né? Sim. Assim como a Sandra também já tem anos de dona de casa, procura sempre dar o seu melhor para a família. E eu também tenho feito isso, tentado fazer isso. E então, primeira coisa, a gente gerencia o tempo, programa, porque quando você programa, você consegue Sim. realmente fazer o que você tem em mente. E aí, pensando nos utensílios, a gente pode sempre começar com o que a gente tem, porque a gente precisa começar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso comprar tal coisa para montar minha mesa posta, isso e aquilo, e não começa, né? Então, primeiro, vamos olhar o que eu tenho em casa. Então, assim, eu tenho uns pratos legais, mas me falta um jogo de
é um jogo americano ou uma toalha de mesa. Aliás, a toalha de mesa é um produto tão assim aconchegante, Ai, eu amo né? toalha de Pensa mesa. você servir um chá com uma toalha de mesa de linho, que agora o linho tá tão Tá assim por causa voltando, das né? texturas, né? É. Sim, as Então, texturas naturais. isso, aham. Então, tudo vai tornar aquela mesa mais aconchegante, né? Então, se você vai fazer ali o seu churrasco, como a Natália comentou, o churrasco ele fica mais assim, informal, ele já é uma ocasião informal e ele fica muito legal você servir naquele estilo americano, né? Que você não precisa montar a mesa efetivamente com cada. Aliás, você pode fazer isso, mas você também deve fazer uma mesa mais descontraída, né? No churrasco, Normalmente, porque é né, não, informal. o Isso, pessoal gosta de ficar mais à vontade, então não tem isso, muitas vezes aquela situação de sentar Aham, todos à mesa, né? É, formalidades. exatamente. isso. Então, mas no estilo americano, que daí você vai colocar ali e as pessoas vão se servir e se acomodar, porque isso é muito interessante também, a maneira de servir no estilo americano. Porque você não precisa ter uma mesa muito grande. Então, você quer convidar algumas pessoas a mais para o teu churrasco, e aí você tem uma bancada e tem a mesa. Se você colocar no estilo americano, você consegue acomodar as pessoas ali informalmente. Então, no estilo americano, você vai empilhar os seus pratos, né? Você pode usar uma cesta bonita, um suporte de pratos bonito, que fica muito lindo e muito organizado, um suporte para os talheres, um suporte para o guardanapo. Então, você pode organizar tudo isso e deixar os lugares. Se você quiser pôr uma toalha de mesa, se você quiser colocar lugares americanos na mesa também no churrasco, fica muito legal. E aí você pode servir assim. Mas também, se você consegue acomodar todos os seus convidados ou toda a sua família numa mesa, você pode deixar aquela mesa toda arrumada E na para aquele verdade, momento. Kátia, eu vejo assim, a anfitriã é quem dá o comando, vamos dizer. Se você, por exemplo, se eu quiser organizar os jogos americanos tudo certinho na mesa, com certeza meus convidados vão chegar e vão se sentar, né? Então, mas eu acho que na verdade é isso, deixar à vontade também, né? Isso, Não ficar muito preso. Isso, a anfitriã, ela dá o comando. Mas também, o principal comando vai ser o que você vai servir, Sim. né? Então, dependendo do prato, do menu, né? Daquele momento, então, a partir dali, você vai escolher o tipo de louça, a maneira como vai ser servido aquele prato. E aí, sim, começa toda uma preparação para se receber, né? Para receber bem. E é tão importante isso, né? Você receber bem, porque a mesa posta ela vai muito além de louças, de jogos americanos, vai muito além de tudo que é, né? Porque é emoção, é você transmitir o amor, o carinho que você tem pelos teus convidados, aquele momento que você vai preparar o teu lavabo, que você vai colocar um sabonete cheiroso, Cheiro um gostoso. aroma, vai colocar uma toalhinha, vai preparar aquele ambiente para os teus convidados, depois você vai pensar na mesa, ou seja, você já começa um dia antes ou mais dias antes para Uns 2 preparar o dias antes para menu. você conseguir Isso, fazer um jantar assim. preparar assim o seu melhor para você poder passar para as pessoas que são queridas, especiais. E aí quando as pessoas, os convidados chegarem, verem que está tudo tão lindo e preparado para eles, que foi tudo pensado para eles. Então eu vejo assim a mesa posta como algo muito assim sentimental, algo que eu vou demonstrar o meu amor, o meu carinho para aquelas pessoas. Isso se aplica tanto para a família no dia a dia, Isso, como para receber visitas. exato. Porque no dia a dia, como a Natália comentou, eu arrumo tudo ali para mim. Mas você tem o seu marido. Sim. Você também não, você gosta de fazer o melhor para ele, não é? Com certeza. A pessoa que A você gente ama. fica mais empolgado Isso. ainda se a gente tem uma companhia, né? Porque daí você se dedica Exatamente. mais ainda. Então é uma maneira de você dar o seu melhor para sua família. Exato. E aquele momento da refeição, ele é muito emblemático, ele é Sim. muito importante. Sim. Né? Porque o nosso lar é o nosso porto seguro, é o nosso aconchego, é ali que a gente traz todas as emoções, é ali que a gente resolve tudo. Né? Eu digo assim, né, Kátia, que a nossa casa, o nosso lar é o nosso maior laboratório. Sim. É ali que nós vamos poder, nesse espaço, que nós vamos poder criar as memórias, que nós vamos poder ter a oportunidade
e as possibilidades de aprendermos, evoluirmos como pessoas, mães ou os pais, os filhos. Então, se nós vamos falar de qualquer tema, e principalmente a mesa posta, que para mim faz muito sentido, eu tenho feito isso, eu tenho aprendido também com a minha mãe, e depois fui aplicando isso na minha própria casa, eu vejo quanto isso faz diferença para o nosso desenvolvimento, inclusive emocional. É uma segurança emocional, Uma né? segurança, Aham. porque quando você senta à mesa e está com as pessoas que são da sua família, é como se você colocasse ali o alicerce, é como se você tivesse um momento, como você falou, emblemático. Então, a gente vai construindo tudo no decorrer da forma que a gente constrói a nossa mesa, que a gente constrói as nossas memórias. Eu acho que isso são coisas que andam juntas, não tem como Exato, porque separar. tudo começa ali, né? Então, por exemplo, como você vai ter um momento aconchegante com a sua família, se tá uma panela lá no fogão, ou cada um pega uma coisa para Isso, comer, ou então isso. mesmo que sentou à mesa, mas tá tudo tão de qualquer Sim, de qualquer jeito, jeito, não então não foi. tem aquele cuidado, né? Isso, Então, assim, é importante, mesmo na correria do dia a dia, você conseguir fazer o que você pode, sim, né? com o que você tem. Sim. Com o que você tem. E daí, por exemplo, eu não consigo montar no meu dia a dia uma mesa muito arrumada, mas monte a mesa. Coloque uma toalha, coloque um jogo americano, disponha os talheres. Sim, Então, sirva, às vezes tem alguns alimentos que você precisa pôr numa travessa. claro. Montar uma salada bonita, Sim, né? decorar aquela Eu falo assim que às vezes salada. uma toalha de mesa, um jogo americano, sentar à mesa é comer com dignidade, né? E assim, Kátia, eu vejo muito as pessoas falando, ai, mas eu não tenho. E você começou a tua fala falando sobre isso, né, no início, falando um pouquinho, usa aquilo que você tem. Então, a gente pode montar castiçais com as taças, virando ela, né, Exato. colocando a Aham. vela em A cima. gente pode utilizar as flores naturais Sim, também, as que É. traz uma cor, flores. uma vida, né? Um cheiro. Isso, e eu falo, ai, No mas dia eu a não. dia eu não tenho uma flor lá do jardim, né? Mas eu tenho Isso, do uma no jardim. do meu jardim. Ai, tá, mas Isso. de vez em quando você compra uma da Jardina, arruma uma mesa Isso, uma especial, um mesa momento linda. diferente. E Aham. eu vejo assim, a mesa posta é a criatividade. Cada um tem um estilo, cada um tem uma personalidade, gosta de uma cor, gosta de um elemento diferente. Então, eu acho que a gente precisa usar essa criatividade. Não tem problema se nós usarmos, por exemplo, eu tenho só um jogo, sei lá, 6 pratos, mas aí eu vou receber 8, 10 pessoas. Não tem problema se a pessoa colocar, por exemplo, 2 jogos de pratos, por exemplo, ou 2 jogos de taças diferentes, caso ela não tenha um jogo completo. Gente, eu fiz muito isso. Eu tenho A minha mesa são 10 lugares, então ela é bem grande. E meu jogo era apenas de 6. O que que eu fiz? Eu tinha os pratos pretos e cinza. Eu fui fazendo a composição e ficou Isso. fantástico. Que legal. É isso Porque é aí. assim, né? A gente Essa é a tem que usar ideia. a criatividade. E o importante Então, é. Desculpa. perdão. E eu falo assim, às vezes deixar um pouco de lado aí esse preconceito que mesa posta, louça é algo caro. Não é. É um Não. investimento, né? E é saber escolher, fazer a melhor escolha para o seu espaço, para o seu ambiente, né? Esse pensamento é muito importante. É importante começar, né? Muitas pessoas deixam de receber, deixam de viver momentos porque eu não tenho um jogo de louça tão completo e combinando com meus talheres e as taças, cada uma para sua bebida e tal. É legal? É legal. É você fazer um jantar formal, né? Você ter isso, mas você começa, né? O importante é Sim, começar. E aí você vai acrescentando, né? Com o passar do tempo você vai Isso, acrescentando. você Então, vai hoje eu tenho montando. 6 pratos, mas eu vou investir num jogo de 12 porque daí eu tenho uma elasticidade maior Isso. para montar uma mesa para mais convidados, né? E Uhum. aí você vai acrescentando, né? Eu digo que é muito legal também você, num primeiro jogo, assim, você pegar uma coisa mais clássica, comprar, investir umas peças mais clássicas, para você Isso. também começar a brincar com cores, com Eu falo texturas que e com. um bom jogo de louça branca, ele vai te ajudar em várias ocasiões, né, Exato, Kátia? né? Aí o que que você pode fazer? Eu vou variar no meu suplá, ou então eu vou variar no jogo americano, ou nas peças para servir,
né? Uhum. Os alimentos. Tem até E mesmo aí os, você vai... os jogos americanos duplos, né? Que podem ser utilizados dos dois lados, que é outra Exatamente. possibilidade. Aham, exato. Então, assim, o importante mesmo é começar e pensar com carinho, né? E pensando no ato de receber, é muito importante a gente também pensar em quem nós estamos recebendo. Uhum. Como nós vamos receber aquele convidado. Né? E conhecer a pessoa que você vai convidar para sua casa e pelo menos ter um pouco de conhecimento, assim, digamos, do que a pessoa gosta de comer, se ela tem alguma alergia, se ela tem alguma preferência, né? Sim, sim, Então, isso aí é muito importante para você conseguir sim. receber É bem. ter esse cuidado com quem você vai receber, né? A sensibilidade é muito Exato. importante. Aham. E assim, Kátia, nós temos um grande amor pela Leblanc como Ai, que bom. clientes, e eu posso falar sobre isso porque desde a inauguração da loja eu me apaixonei com a elegância, com a delicadeza da Leblanc. E claro que a Ai, loja tem obrigada. muito a ver com você. Essa acho que eu sou muito passional. Para Eu quem compro só as coisas que eu gosto. Para quem te conhece e para quem conhece você um pouquinho, claro, e vê a loja, a gente pode fazer uma conexão bem linda e bem importante, porque a loja é você. E a gente gostaria que você compartilhasse como surgiu a Leblanc. Foi a partir de um sonho, você idealizou, ou isso aconteceu? Fala um pouquinho para a gente. Com certeza foi através das memórias que você Ah, trouxe da infância. então, a Leblanc, ela aconteceu na minha vida. Vocês sabem que nossa principal atividade na família Sim. sempre foi ótica, continua sendo, né? A atividade da família. Claro, e eu quero fazer um adendo, os nossos óculos da nossa patrocinadora Ótica Prisma. Prisma. Então, Ai, assim, legal. olha, essa beleza de óculos que faz com que a gente também crie a nossa imagem, que fala um pouquinho sobre a gente, porque nós Aham. falamos aqui sobre arquitetura, design, mas também moda, e os óculos têm Falo muito a muito ver. sobre isso. Então, aproveitando, agradecendo a Ótica Prisma. Ah, obrigada. Em nome da Kaline, do Davi, Exato. dos meninos. Então, a Leblanc, ela aconteceu porque do lado da ótica que meu marido tem um laboratório, foi ofertado para nós para comprar uma loja que a antiga dona estava encerrando as atividades e ela queria vender a loja com o que tinha dentro. Uhum. E até a gente, nós podemos alugar, né, a sala, mas ela precisava vender. E negociamos. A primeira ideia foi transferir a ótica para a esquina. Mas, sabe, aquela coisinha falando lá no fundo, assim. Aí eu falei para ele, e se a gente mantivesse a mesma atividade Olha, que a loja já vem fazendo, né? E aí, é lógico que daí a gente ia colocar a nossa cara, mas sim. assim, vamos experimentar esse ramo, vamos começar, porque era uma coisa que eu sou muito apaixonada e meu marido sabe disso. Meu marido, ele gosta muito de receber, assim como eu. Então, desde que nós nos casamos, a gente recebe visita. Logo quando nós nos casamos, a nossa casa nem estava toda montada ainda. Nós não tínhamos cadeira suficiente para as visitas. E aí nós chamamos uma turma. Eu falei, gente, traga cadeira Olha para abrir e só. fechar. E nós praia. fizemos. A minha cozinha era bem bonita na época, mas eu não tinha cadeira ainda. E daí então assim, a gente sempre recebeu. Então assim, a minha mãe recebia. Quando eu me casei, a gente continuou. Acho que daí aí a coisa aumentou, né? E aí, então, assim, meu marido sabe da minha paixão, né? Por todo esse universo da decoração e mesa posta. E aí ele acreditou em mim, falou, não, vamos então, vamos experimentar esse ramo, então, já que você Abraçou a gosta ideia. tanto. E aí, a Leblanc aconteceu a partir daí, né? No primeiro momento, nós tivemos que fazer toda uma reforma no prédio, então, Sim. aí, então, depois da reforma pronta, eu fui
colocando os produtos que eu acreditava, assim, que eu gostava. E aí, logo no primeiro momento, eu pensei na Le Creuset, né? Foi aquilo que porque te veio assim sim, forte. sim, porque daí assim, eu vou trabalhar com utensílios de casa, eu vou poder vender Le Creuset, Claro. né? E aí foi o meu primeiro foco, foi na marca, e que realmente foi está sendo um sucesso aqui na cidade. Fantástico. Foi uma inspiração interligado, conectado com aquilo que você já é e acredita. Então, por isso que é um sucesso. Ah, que bom. E eu tenho uma curiosidade, assim, esse nome Leblanc, como você Como surgiu? escolheu, como surgiu? Então eu ficava pensando em muita coisa, mas a cor, né? O branco, ó, acho que você gostou do nome, né? O branco em francês. Se identificou. Mas o primeiro nome que me veio à mente foi Le Bleu, né? Porque por causa do Do azul e azul tal. que você é apaixonada. Isso, mas daí acabou que o Leblanc ficou mais, soa melhor e também fica mais abrangente. Parece o branco, Sim, ele te abre um espaço, Um leque né? de possibilidades, Isso, um sim, né? leque. sim. E aí ficou Leblanc mesmo, e foi um nome que agradou, e foi escolhido num momento muito legal. Nós tínhamos ido tomar um chá, eu, Kaline, a sogra da Kaline, a cunhada, a gente estava numa turminha e ficou Leblanc, pegou um Leblanc. Fantástico, fantástico. E tem um nome que é um nome que está conectado com você, com a loja, porque faz muito sentido. É um nome Inclusive, francês, e nome o francês. francês ele tem um relacionamento com os alimentos, com a arte de cozinhar muito interessante, Interessante, né? né? Sim, uma Então a gente, história exato, aham, centenária. aham. E já fazendo um adendo sobre a Le Creuset, eu gostaria que você falasse para a gente, compartilhasse qual foi assim a tua primeira peça que te traz memórias e que te traz boas emoções e que você quer levar para a vida e quem sabe uma herança afetiva que depois você vai compartilhar com a Kaline ou com os meninos. Qual é essa primeira peça que tem uma grande importância para E se você? você quiser apresentar um pouquinho a Le Creuset, se alguém ainda não conhece, conhecer essa marca maravilhosa, É, que são essas famosas panelas coloridas que muitas vezes as pessoas veem, mas não sabem. Se você quiser aproveitar e apresentar um pouco essa marca. Sim. Então tá, então eu vou começar contando como eu conheci a Le Creuset, isso. que também é uma memória muito afetiva, porque nós estávamos viajando, não tinha ainda, faz muitos anos isso, não tinha Le Creuset na cidade, tinha já no Brasil, mas ainda não estava tão badalado, né? Mas eu já conhecia a marca e, na verdade, quem me chamou para ver a Le Creuset foi a Kaline. Kaline, nós estávamos viajando e a Kaline falou: mãe, vem ver essa chaleira, venha ver essa chaleira. Era uma chaleira cor-de-rosa que estava na vitrine. Ai, que amor. Isso. Aí, a hora que eu comecei a olhar, aí eu fiquei encantada, porque é um mundo colorido, né? A Le Creuset é um mundo Sim, colorido. sim. É Né? um Então, ela... arco-íris de cores. Traz alegria, Exatamente, né? é uma Traz alegria, é uma felicidade. alegria. Então, aí, como é que você vai sair de lá sem comprar? Não tem condição. Né? Aí a Kaline já se segurou naquela chaleira cor-de-rosa, aquele rosa degradê, a coisa mais Ai, que linda. linda. Ela encontrou um potinho de doce, de Geleia, geleia, num roxinho também, que já combinou. Então aí a gente já foi harmonizou. brincando ali e levamos as primeiras peças. A primeira peça que eu peguei na mão, que eu falei, essa eu vou levar, foi esse potinho de Nossa, Que geleia. amor. E eu fui bem no laranja, que era a cor icônica, né, da marca. sim. Esse potinho, ele é muito interessante porque... E a cerâmica da Le Creuset é uma cerâmica densa, ela é uma cerâmica muito forte. Então, ela tá comigo há muito tempo, né? Sim. E aí, olha só Ah, o que detalhe bonitinho. dessa mini espátula Ai, que para você. Que charme. gracinha. É muito linda, é muito apaixonante, né? Então, e Sim, ela também traz essa questão, esse olhar lúdico. Porque a casa, você pode ter objetos modernos, objetos mais voltado para o luxo, se você quiser, mas o lúdico, ele mexe com os nossos sentimentos. sim, A Le Creuset tem muitas peças que remetem a isso. A sim, própria escolha de cores sim. é uma questão assim que mexe muito com a nossa vida,
porque ela te dá uma coisa, assim, te remete a uma fantasia, a um sentimento, a uma coisa lúdica. É muito interessante. E você falando desse potinho de geleia, já me veio assim aquele cheirinho de geleia O pão feita em assando. casa. Aham. Né, esses dias a minha mãe preparou uma geleia de amoras, que agora é época. A Uhum. gente vê, tem muitas Muito. amoras e os pêssegos começaram agora e ela preparou essas duas geleias de amora e a outra de pêssegos. Que delícia, o cheirinho em casa e esse potinho para você Um colocar uma charme. geleia feita em casa, caseirinha, faz muito sentido, porque aí você cria a memória de Uhum. cozinhar a geleia, aquele aroma das frutas em casa na cozinha, os filhos aí ao seu redor, né? E quem Aham. sabe ajudando A mexer, a mexer, com exato. segurança a É. mexer. E o aroma, isso vai criando, né, as memórias. E como você falou, o pãozinho assando com esse cheirinho de geleia. E depois você preparar uma mesa linda, com amor, e colocar esse potinho de geleia, para mim faz muito sentido. Só de ouvir você falar, e eu já comecei a pensar aqui Sim. o que Aham. traz para mim as memórias É. afetivas. É muito E incluir os interessante. filhos é muito interessante, né? Minha mãe Sim. fazia os doces e colocava a gente para enrolar os docinhos Ai, e fazer essas Sim. coisas assim junto. E eu fiz muito isso com meus filhos. Fiz muito, muito, muito. Sabe? Tanto de ajudar a fazer um bolo. Ah, vamos fazer brigadeiro? Então aí a gente reunia ali e fazia. Um Sim. passava o granulado, outro enrolava, sabe? aham. Depois. Então tudo isso cria uma memória. E Aham. eles vêm contando. Eles vêm, né? Você Sim, vê, a Karine sim. tá numa fase que ela lembra muito coisas que a gente fazia, musiquinhas que a gente cantava junto, Aham. coisas que a gente fazia ao redor de uma mesa, ao redor de um fogão ali. Sim, e eu digo assim, não é porque nós mulheres, a maioria das mulheres, nós trabalhamos fora, temos a nossa vida profissional, mas nós sempre podemos ter um momento com a família, com os Sim, filhos. Eu sempre trabalhei fora a minha vida toda. A Vitória ficava na escolinha, né, o dia todo integral, mas no final de semana eu sempre preparava e pensava em algo para nós fazermos juntas, fazermos em família, incluir a minha mãe, é, e isso foi trazendo tantas memórias lindas, o cuidado com a casa, a cozinha, o cozinhar, o preparar, fazer bolachinhas. Então eu sim. comprava Uhum. Os aquelas moldes. moldezinhos, né? Ai, que E legal. nós Eles amam. fazíamos As de crianças amam de fazer isso, né? Páscoa, de Aham. Agora vem o Natal. Natal, né? Claro, e assim, isso que vai trazendo tantas lembranças boas, e como você falou, os filhos crescem, principalmente a gente fala as meninas, mas os meninos também podem Também. Aham, aprender, aham. porque eu vejo como é importante também que os meninos possam aprender a cuidar da casa, aprender a pôr a mesa, Sim, e aí fazer meus uma filhos mesa. participam de tudo isso. Claro, Não é uma porque, Aham, tarefa sempre só participaram. feminina, né? Exato. por exemplo, a E o Natália pai dá sempre. exemplo também. Às vezes o pai, eu vou te ajudar aqui a colocar os pratos, ou retirar Isso, os pratos da mesa. Os isso. filhos, eles vão vendo como é a dinâmica dos pais e eles vão absorvendo aquilo. São os Vão, com exemplos, né? Exato. Às certeza. vezes eles não aplicam isso na hora, na época que eles são adolescentes, mas quando eles estiverem lá no casamento, automaticamente isso já vai fazer parte da vida deles. Sim. Na E verdade, o meu marido, ele é assim, ele eu é ia mais dono falar, de casa do que eu. a Natália sempre compartilha. Ai, o Matheus, chego em casa, o Matheus já está iniciando o jantar. Ai, ontem ele preparou tal, Aham. um jantar assim. Eu falo, nossa, né? Como é Porque veio da bom. Não, criação, ele foi exato. criado dessa maneira. Gente, Então ele toma é, conta da casa tranquilo, assim. Isso é muito bom, é porque bom. assim, os nossos filhos vão ver que não é só uma tarefa minha, é uma tarefa dos dois, né? Exato, até porque hoje em dia a mulher trabalha fora, né? Trabalha. Antigamente a mulher assumia mais esse papel porque a renda do marido, ela resolvia tudo, né? Uhum. Então a mulher, ela assumia esse papel da casa e era um trabalho dividido, porque os dois trabalhos são importantes Com certeza. né? Mas hoje em dia a mulher, na maioria dos casos, a mulher trabalha fora também. Sim, Né? Então é muito importante que o marido ele Auxilie, compartilhe, né? que ele ajude, né? Mas é interessante, voltando no assunto de criar momentos, né?
porque o mundo, toda essa engrenagem que eu digo que é o trabalho, é uma engrenagem que você não consegue voltar. É só para frente. Só pra frente. E ele começa a te tomar. Então, muitas pessoas hoje estão deixando a mesa, a reunião com a família, deixando para segundo plano por conta dessa engrenagem do trabalho. E isso não pode acontecer. Não pode, porque as pessoas estão crescendo, as crianças estão crescendo sozinhas, Isso. elas estão crescendo com compensação, né, Uhum. em vez do relacionamento. Exato. E nós vemos um movimento, inclusive, contrário também, onde nós estamos vendo muitas pessoas falando sobre a importância das conexões entre pais e filhos. Estão falando também muito sobre essa questão de sentar-se à mesa, porque isso reflete numa questão emocional e psicológica. Exato. Então, a parte mental, nós, seres humanos, precisamos estarmos unidos, né, uns com os outros, porque se nós olharmos lá para o início de toda a criação, de como foi, né? Nós não tínhamos, a humanidade não tinha as panelas lindas da Le Creuset, mas as pessoas construíam. Quando a gente olha para a história da arquitetura, do design, como eram as casas feitas de pedra, nas montanhas, do barro, com os elementos naturais. Então, eram feitas as fogueiras, onde as pessoas sentavam ao redor da fogueira. E hoje esse fogo representa o fogão. Elas forjavam ferro para fazer Exato. cadinho, né? Usavam os galhos das árvores e faziam os talheres, porque isso, se nós olharmos para a história, não é há tanto tempo atrás, Não. né? É logo aqui atrás. Então, essas memórias estão em nós, e quando nós, como seres humanos, não vivenciamos isso quanto pessoas, quanto com as nossas famílias, isso falta. Então, a gente... Isso. Uma parte importante da vida. Uma parte importantíssima. E é sentar-se à mesa sem telas, né? Sem Exato. celular, Bem sem lembrado, tablet, sem TV Bem lembrado, ligada. né? Isso. Porque pensa na nossa infância e adolescente, você chegava em casa e você sentava para almoçar com a família. Às vezes o pai perguntava como foi no colégio. A mãe perguntava. Às vezes naquele dia, tinha acontecido alguma coisa, às vezes você tinha uma angústia. Você tinha oportunidade de falar Claro. o que tinha acontecido. Abertura. Exatamente. Ou se você não tinha entendido bem uma questão, se você precisasse de uma ajuda com aquela matéria. E outra coisa. Hoje em dia não tem mais isso. E outra coisa que eu vejo muito importante, que é muito importante, o olhar nos olhos. Porque quando você está à mesa, você olha nos olhos dos teus filhos. Sim. Você percebe eles, se eles não estão E bem. faz tanta diferença, né? Porque a minha mãe era uma pessoa muito assim com a família, com a gente, com os filhos. E ela trabalhava, né? Porque depois também ela ficou sozinha, né? Meu pai morreu e ela continuou cuidando da gente sozinha. E ela era muito assim. Então, quando às vezes eu chegava da escola, a gente estava almoçando e ela falava: o que aconteceu hoje no colégio? Aí eu já, às vezes, eu até começava a chorar, contar o que tinha acontecido. Aí os meus irmãos falavam assim: mas como você sabe, mãe? Mãe. E não é? Não é assim? É assim. Por quê? Porque quando você senta à mesa, você consegue ter essa conexão maior. E aí o jeito que o filho senta, o jeito ele que tá ele ansioso, olha, comendo rápido, exato, né? Tudo comendo rápido, aí você percebe essas sensações, essas emoções, e aí com delicadeza, com humanização, com respeito, você consegue acessar o teu filho, acessar o teu marido, porque nós falamos de filhos, mas o cônjuge também vai se expressar. Exatamente. Quando ele senta, você vê se ele está com um problema, talvez ele não vai querer se abrir naquele momento ali, porque os filhos estão juntos, presentes, mas aí você vai perceber o cônjuge, vai dizer, depois você vai chamar: olha, aconteceu alguma coisa, amor, que você não estava bem. Uma simples pergunta: como foi seu dia? Faz tanta Faz diferença. muita diferença. Exato. E é interessante, porque daí quando os filhos se abrem, ou o marido, ou, né, se abre, os filhos, eles têm a oportunidade de ter uma visão
de uma pessoa madura sobre aquele assunto. Uhum. Porque é muito diferente de um filho se abrir com um colega, procurar Claro. outro adolescente que não tem experiência de vida. É Então, porque se assim, os pais não sempre dão essa aquela... abertura, eles vão procurar, às vezes, em outra Vão, pessoa, né? Exatamente. Então, quando você tem essa conexão, você tem a oportunidade de transportar para o seu filho um pensamento maduro, um pensamento Isso correto, mesmo. sabe? E se não, se ele não busca nos amigos, muitas vezes ele busca na mãe ou nos pais do amigo. Eu via muito isso, assim, com a minha filha. Muitas vezes, amiguinhas dela sabiam que eu tinha essa conexão com a minha filha, de conversar, de ter abertura, porque isso eu aprendi com a minha mãe, essa segurança de poder compartilhar, não importa, não importava o que fosse. Então, isso eu também passei a fazer com a minha filha desde pequena, deixar que ela falasse, deixar que ela compartilhasse, permitir que ela abrisse o coração para mim. E isso faz muita diferença na criação dos filhos, que eles tenham essa liberdade, essa confiança e não tenham medo de falar, porque assim eles vão compartilhar, a gente vai ter a possibilidade de orientá-los para o caminho do bem. Então isso faz muita Exato. diferença. E a mesa, para mim, faz muito sentido quando nós pensamos nisso, Tudo volta né? para a Nessa mesa, né? Tudo volta construção. Para pra essa mesa. comunhão, para essa... E voltando para a mesa, que é a nossa. É. A gente aqui nós falamos sobre tantos assuntos que conectam com a mesa, mas quando nós pensamos na Leblanc, e você falou um pouquinho da tua primeira peça, como você conheceu numa viagem em família, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente, com o público, né? Sobre essas panelas lindas, essas cores maravilhosas e as tendências para 2026. Então, a Le Creuset, ela trabalha com qualidade. Né? Então, você pensa numa marca que está há 100 anos no mercado, ela não faz pouca coisa. Né? E também não fabrica um produto que não perdure junto com a marca. Né? Então, por exemplo, nós pegamos uma panela, vou mostrar essa panela aqui. Ela é uma panela, essa cor é uma cor nova, a Time. Ai, Né? que linda! Essa cor, ela é inspirada nos temperos, no verde, que você usa para cozinhar. Né? Tudo que é verde que você põe, Sim. né? Os legumes. Os legumes, Então, é essa cor que veio para essa panela. Essa panela, ela é muito interessante, porque, primeiro, pelo material que é usado na fabricação. O material usado nela, aqui não tem nenhum elemento tóxico nessa fabricação. Então, você tem o ferro fundido e um esmaltado totalmente atóxico. Então, quando você pensa na Le Creuset, além da qualidade, você pensa em saúde. Né? Também tem muita vantagem você cozinhar numa panela assim, porque, por exemplo, aqui, você virando a tampa, você vai ver 2 pequenos ressaltos, que parecem um pequeno defeitinho. Para Sandra, que é uma pessoa extremamente detalhista, eu acho que para você faz muita diferença isso, né, Sandra? Mas isso aqui não são pequenos defeitos, são 2 pontos que a tampa tem para deixar escapar um pouquinho de ar. Visto que a tampa é pesada e o vapor não vai subir a tampa, então ela vai deixar escapar bem pouquinho vapor, ela vai fazer quase que uma pressão. Então ela vai cozinhar o alimento com menos água. E também, quando o vapor escapa, a vitamina também escapa do alimento. Claro. Né? Então aqui, se você concentrar tudo aqui, você vai ter menos fuga de vitaminas e das propriedades que você está cozinhando e vai cozinhar com menos água. Né? E ela te permite cozinhar numa cocção média baixa, vai distribuir super bem o calor e você vai ter um resultado excelente. Elas são fantásticas. São aquelas peças que você vai deixar de herança para os seus filhos, para os seus Com netos, né? certeza. Sobre a durabilidade, tá aí 100 anos da marca que 100 não, anos. né, que é inquestionável, porque uma panela assim, você compra uma vez só. Isso. Né? Então, assim, você investe um pouco mais, mas é um investimento que você vai ter.
você vai usar durante toda a sua vida e você vai deixar para a próxima pessoa Exato, que para os continuar. filhos. Exatamente. E a gente tem a questão das cores, né? Muitas pessoas Sim. têm dúvida de qual cor começar. Eu falo que, na verdade, a parte de louças, mesa posta, decoração, é uma continuidade do projeto de arquitetura de interiores, né? Eu falo, uma casa que é minimalista, com certeza a decoração, as louças também vão seguir essa mesma linguagem. E falando, então, na hora de escolher essas cores, Kátia, qual que eu devo o que que você pode auxiliar, assim? Porque eu, por exemplo, como a minha cozinha tem uns tons mais fortes, mais escuro, eu optei pelo laranja, Sim, uma cor de que é contraste. uma cor de contraste, Uhum. exatamente. O que que você pode auxiliar aí para quem às vezes quer começar, tá na dúvida de qual peça escolher? Então, você tocou num assunto muito interessante, porque hoje as cozinhas estão integradas, né, com a sala de jantar, estar. Então, é o espaço, conceito aberto, né? Isso. Então, esse conceito, eu acho que ele não retrocede mais. Não. Ele não volta mais, Não. né? Embora esteja voltando a questão da casa com significado, colocar o seu gosto pessoal para não ficar, assim, uma casa tão minimalista, está voltando esse conceito, mas eu acho que a cozinha integrada não retrocede mais. Não. Eu acho que ela fica. Então, assim, se você coloca uma louça na sua bancada, se você coloca uma chaleira na tua, ou uma panela no teu fogão, toda a sala de jantar, a sala de estar, tudo vai ter essa visibilidade. Então, isso que você falou é extremamente importante. Então, hoje em dia, a escolha da cor que você vai usar vem, assim, totalmente de encontro com isso. Então, você tem duas opções. Você pode combinar a cor com a sua decoração. A minha decoração é mais estilo Sandra, então eu vou no branco, né? É porque as pessoas chegam às vezes na loja e falam assim, a cozinha da Sandra é toda branca. A coleção da Sandra é toda branca. Isso, exato. Mas eu acho assim que você vai colocar a sua personalidade. Exato. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu gosto de cores. Sim. Então, assim, eu tenho peças da Le Creuset, uma de cada cor, praticamente. Mas, assim, as que eu tenho repetidas são nos tons de azul, que é a cor da minha vida. Que na verdade, É o Kátia, azul. as louças, a mesa posta também diz sobre a personalidade da Com pessoa. certeza. Sobre, né, o que faz sentido para ela. O que ela vai escolher, tanto dos móveis planejados quanto os móveis soltos, é a escolha também para uma Le Creuset, para mesa posta, para decoração, né? Até porque a visibilidade da louça aumentou, Sim. das panelas aumentaram na casa, né? Sim. Antes ficava lá na cozinha. Você trazia para a mesa travessas, né? Quando você tem uma visita. Hoje não, hoje em dia a coisa mudou. Então tá tudo integrado. Tudo. Mas assim, a escolha da cor vai ter muito isso, né? A questão de como é o teu ambiente, como é o DNA da tua decoração, como é o seu DNA e o que você espera. A alegria que você vai sentir é ver aquela cor, ao ver aquela cor. E, por exemplo, tem cores que para mim não faz muito sentido. Mas tem outras cores que eu olho e que enchem meu coração de alegria. Eu tenho muito prazer em olhar para aquela cor. E é compor, né, Kátia? Eu falo assim, não precisa ficar presa também só em um tom. O legal é você brincar, você compor ali. A marca Le Creuset, o DNA da marca é isso. Né? Quando a marca foi fundada, a intenção era trazer cor para a cozinha, porque era um ambiente dominado pelo branco, pelo nude, pelo... Cores neutras. Exatamente, pelo barro, que tinha muito, né? Panela de barro Isso. também. A cor neutra também, o preto, porque já se usava panela de ferro, porém não esmaltada. A primeira panela esmaltada do mundo foi criada pela Le Creuset, há 100 anos atrás. Então foi um ato ousado, né? E que deu muito certo. Porque nós somos cor, e cor representa alegria pra gente. E agora, na Casa Cor mesmo, a gente viu muito forte voltando a parte de louceiros, né? Louceiros expostos com porta de vidro, que é realmente para você expor as cores, os seus jogos, né? Que também traz aquela vida, alegria para dentro de casa. E se torna muito prático também. Prático. Porque a arquitetura está promovendo uma coisa muito interessante, que é
trazer a praticidade para essa nova fase que nós estamos vivendo. Isso. Então, já que nós temos uma arquitetura que colabora, né, que você pode olhar todas as louças lá e dizer, eu vou usar essa com essa hoje e tal. Então, Só de olhar você já fica consegue prático, você não montar tem a que ir sua lá mesa, no né? armário, abaixar, buscar Isso. e separar e olhar tudo, né? Você já consegue ter esse visual. Então, a gente não tem desculpa, né? É verdade. Não. Então, com tudo isso, né? A gente não tem desculpa tem para montar uma mesa legal, para Não. investir. Ao longo da vida, você vai investindo em peças que faz sentido, que vai montando, assim, o teu portfólio, né? E não precisa pressa, mas tem que exatamente. comprar o que faz O sentido. que faz sentido, que nem para mim. Eu gosto muito do branco, dos tons claros. Então, é minha É personalidade. a sua personalidade e a personalidade Isso. da sua casa, né, Sandra? Então é o que faz Isso. sentido para você. Isso. E às vezes para o outro, não, o outro gosta mais do colorido e tá tudo bem. Eu digo, né, o universo é tão vasto de cores, de essas tendências hoje também. As cores estão no auge 2026, os tons de verde, o azul, A as natureza, né? texturas. Os tons da natureza também vindo para dentro das casas, né? Exatamente, as texturas estão muito fortes nas forte. louças, nos utensílios de Uhum, cozinha, uhum. E né? o que Os que utensílios você para vê servir. assim de tendência, Kátia? Olha, eu tô apaixonada pela cor de 2026, que é o azul. Que é a minha cor preferida e eu acho que o azul combina com tudo, Sim. azul e as suas variações, né? Uma vez nós visitamos o museu do Van Gogh e ele... E aí a gente coloca o áudio, né? Porque eu não consigo acompanhar muito bem o inglês. Aí, para não perder nada, a gente quer. E ele disse que existe algumas cores que surgiram para realçar outras, para deixar outras mais bonitas, como uma moldura, como um casal. E ele falou do azul. E realmente é o que eu sinto. Então, assim, o azul, ele vem para complementar e para deixar mais linda ainda todas as outras cores. Então, essa é Fantástico. o forte, eu acho, que de 2026. E o Se você azul. pensar aqui, olha como nós estamos aqui hoje, você tá com uma roupa azul. Olha como ela entra bem com amarelo, com laranja, né? E na decoração é assim. O azul é a cor. Vocês, como arquitetas, sabem disso. É a cor mais fácil de harmonia. combinar. Exatamente. E na verdade, algumas pessoas não sabem, mas o arquiteto ele também oferece essa parte de curadoria ali, né? Na escolha da louça, né? Dos móveis soltos, da decoração. E na Leblanc também eles podem contar com isso, né, Kátia? Com essa assessoria, né? Que a gente chama de curadoria ali nas escolhas da peça. Tem até mesmo na Leblanc a parte de lista de presente de casamento, para quem, né, já quiser aproveitar e já montar o seu enxoval ali. Já pode montar de acordo com a decoração da casa, né? Porque daí a gente consegue casar, né? Nós recebemos casais, né? Os noivos que vão e daí eles já escolhem as peças que fazem sentido, tanto que eles vão usar mais no dia a dia e também já direcionando para as cores e para os elementos que enchem os olhos, né? A gente vê muito, uma grande diferença, assim, uma variação. Tem noivos que vão na coisa mais prática, no minimalismo, outros já gostam de uma louça com uma aplicação, um design diferente ou um ambiente mais colorido. E assim vai. É interessante, porque quando nós recebemos os noivos lá, muitas vezes vai a noiva também, sozinha. É muito interessante. A gente separa tudo que a noiva gostou. Então, aquela lista que a noiva fez é disponibilizado só para ela. Então, nós separamos todo aquele enxoval que ela escolheu e fazemos a lista. Então, aquele enxoval fica disponível. É muito interessante isso, porque se resgata também a pessoa receber o presente, abrir o pacote. Ai, faz tem muito toda uma sentido. emoção, né? Gente, tudo isso são memórias, né? Então, a pessoa recebeu um cartão, um presente, aí nós fazemos um pacote assim, sabe? Com um laço, com o tule remetendo ao véu da noiva. Exato. Então, nós queremos que a noiva tenha essa experiência também, sabe? De abrir aquele pacote de presente, olhar o cartão. E é interessante que muitos convidados, às vezes até de casamentos que não tem lista, eles falam, mas eu quero dar um presente. Os noivos disseram que pode ser um Pix, pode ficar mais prático.
mas as pessoas querem Sim. dar o presente e é uma maneira de participar e ser lembrado, parece. Claro, claro. Eu, nossa, eu ganhei. lembro, me fez lembrar agora, Kátia falando, meus pais comentavam, nossa, essa peça foi presente de casamento, do nosso fulano. casamento de tanto, sei lá, 30, Exato, 40 anos eu atrás, tenho de muita tal coisa de quando eu pessoa. casei. Então é uma Louças, eu ganhei lembrança, né? muita louça. E eu tenho louças de quando eu me casei, Sim. quase 30 anos já, e estão lá. E você lembra, né? Isso, porque sim, o E eu Pix é usei, mais tá? prático. Eu usei, só que eu cuidei. É que o Pix ele é mais prático, mas você não tem essa memória, né? Exatamente. Né? Assim, É não, você não ter o vou... cuidado, né, de escolher aquela peça para aquele casal Sim, especial, né? pensar para Gente, aquela esse é um momento pessoa. muito interessante na loja. Porque assim, eu gosto muito da arte de presentear. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe, eu sempre fui muito de dar presente. Aham. E aí eu vejo, é uma coisa que me emociona até. Porque às vezes a gente ajuda a pessoa na loja a escolher um presente, né? É uma loja de presentes voltada para casa. E aí a gente vê o cuidado de cada pessoa que vai buscar o presente. Então, quando a pessoa ganha um presente, ela tem que valorizar Sim. muito. Foi Porque a pessoa tirou o pensado. tempo dela, Uhum. ela escolheu com muito carinho. Sim. E muitas vezes a pessoa faz o melhor que ela pode, mas na maioria das vezes ela faz às vezes até mais do que ela pode. Claro, pode. às vezes dá uma peça que nem ela Que ela tem. nem tem, mas ela tem tanta intenção de agradar que ela coloca o melhor dela ali. Verdade. Então, isso é uma coisa que me emociona muito no dia a dia da loja. Sim, e isso era uma das perguntas que eu ia fazer. E Juntei. você, assim, muito lindamente falou sobre isso, né? E eu acho que faz muito sentido quando você vai para a ação, quando você pensa naquela pessoa, o que faz sentido para ela, quer dizer, você dedicou ali todo o teu tempo. Então, essa é uma das experiências que você tem da loja, porque eu ia perguntar o que assim te remete a isso, que te traz uma boa lembrança quando você atende um cliente, quando ele vai fazer uma compra, que é de forma assim significativa. E tá aí a resposta. Porque muitas vezes, né, quando o casal mais ou menos a minha experiência, tá começando, fica um pouco perdido, né, Kátia, o que escolher. Então, você tendo a parte da lista de presente já dá uma direcionada também, né? Dá uma direcionada. E o acompanhamento do arquiteto também é bem interessante, né? É Vocês têm esse produto? interessante. Vocês Sim. vendem esse trabalho? Sim, com certeza, porque eu falo assim, como é uma continuidade, eu falo assim, pro projeto de interior sair perfeito, ele precisa estar tudo bem alinhado, né? Verdade. Os móveis, porque às vezes tem gente que acha que projeto de interiores é só móveis planejados, mas na verdade é muito além. Iluminação, móveis planejados, móveis soltos, a parte decorativa, a parte de louça. Então, você casando tudo isso, você entrega um resultado final melhor para o cliente, né? Exato. A gente sempre vê exemplos, você finalizar um projeto lindíssimo e ter lá uma louça Le Creuset casando com todo aquele projeto, até para nós, Emoldurou arquitetos, tudo, né? Emoldura, exatamente. Traz um resultado final exuberante. E depois você olha aquilo tudo, vê a pessoa usando aquelas peças, usufruindo, desfrutando, Eu faz tenho tanto feedback, né? sentido. Aí tem aquelas pessoas que vão, compram uma panela, às vezes meio desacreditado, mas será? Tal, aí compra, leva, usa e volta. Amei, gostei, tô usando só a minha panela. Aí vai comprar mais, sabe? Eu acho Sim. interessante isso. E eu falo assim, a Le Creuset, como você disse, tem um valor agregado, mas por trás desse valor tem qualidade. Tem uma história, né? Ela vale o que Ela vale custo muito. e valor, né? E eu É o falo, custo e você valor. pode ir construindo a tua coleção ou construindo a tua cozinha na medida que você vai construindo a tua história familiar também. Exatamente. E aí você vai criando, assim, o que a gente fala de acervo, né? O acervo de louças. Que vai contando a história durante aqueles anos da sua E vida. você não precisa ter pressa para construir isso. Isso pode ser na medida que você possa fazer, que você possa adquirir. A propaganda do mundo é o que a gente vê no mundo todo, é o contrário, né? Te Isso. incentiva a ter tudo rápido, aquela compensação rápida.
Mas, na Não verdade, a gente tem que, precisa. sabe, buscar desacelerar e realmente isso que Isso. você falou, E não até tenha mesmo as pressa, vai cores, curtindo. né? Talvez naquele momento tal cor faz mais sentido pra você. Daqui talvez 2 anos é outra cor. E assim vai, o Exatamente. teu louceiro vai E, contar e a na casa, história. e na casa e na arquitetura é assim, né? Sim. Porque tudo na vida precisa de uma manutenção. Nós precisamos de manutenção, Aham, a casa, Uhum. aham, né? Tudo aham. vai. Então, você, durante uma vida, quantas vezes você vai fazer uma mudança na casa, uma manutenção ou uma É. reforma, né? Ou Vai mudando o pintar, estilo, vai mudar a exatamente. cor, Aham. né? Então, construir isso ao longo da vida é interessante. Sim. E também é uma coisa muito interessante, a Le Creuset está sempre inovando, né? Sempre inovando. Então, ela sempre vai ter um modelo novo de panela, uma cor diferente, uma sugestão diferente. E É modelos muito bem interessante. atemporais, né? Não tem, eu gosto É. muito da Le Creuset que não tem nada de, não é moda, é Não, não é algo que modinha, não não é é. modinha que Não. você vai usar, depois não faz mais sentido, não, é algo que vai durar por anos, igual você falou, igual a, Isso, a idade da isso. marca, né? E eu falo assim, a gente pode comparar, fazer uma comparação. Esses dias eu vi uma matéria, enfim, e aí a pessoa falava e trazia a informação de construirmos a nossa casa como um museu, né? Não um museu de coisas antigas, mas o De conceito do história, né? museu de história. De Sim. construirmos a história da nossa casa. Então, hoje, quando a Natália, que recém casou, vai começar a comprar as primeiras peças, as primeiras louças, enfim, e aí, na medida que ela vão passando os anos, ela vai construindo isso, e daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela vai ter um acervo Eu sempre falo lá completo. em casa que Uhum. quando eu compro algo, eu penso assim, será que essa peça vai durar para os meus netos? Porque eu penso muito na Qualidade. durabilidade e qualidade, E a entendeu? gente Eu não deve quero, pensar assim, deve pensar porque, assim, veja, a gente tem que pensar assim porque a gente trabalha. Não é Claro. fácil, sim, não né? é fácil. Você É um ter o Sim. dinheiro para. investimento alto, Então, né? investir em coisas de qualidade, então, é uma coisa muito interessante. Isso faz muito sentido. Sim. Porque você pega o seu dinheiro e você investe numa coisa que você vai ter, Exato, para toda a vida. né? É muito diferente você comprar uma coisa, eu vou usar aqui uns meses, você jogou Isso, fora ou você é, se desfez daquilo, sim. você perdeu o seu dinheiro junto, o seu investimento foi embora, Eu né? digo assim, eu tenho aprendido não só nas coisas da casa, mas também as roupas, né? Tudo que a gente investe, eu penso assim, é melhor você ter uma peça Boa. boa, de qualidade, de um tecido bom, que você vai ter por, sei lá, que seja temporal, que seja de qualidade, que você vai ter por muitos anos, do que às vezes comprar talvez algo que vai durar pouco tempo e você vai comprar, sei lá, três, quatro, né? Como, por Exato. exemplo, as peças da Mimos, que são linho. O linho você vai ter por Exato. muitos anos. É, Tem o seu valor agregado, mas é porque ele É, tem a sua durabilidade. um sim, linho bom, ele vai durar muitos anos. Sabe que eu tenho uma muitos camisa de anos. solteira que a Aham, Kaline acha. E algumas coisas eu não me desfiz, né? Não sou acumuladora, mas alguma coisa que tem guardou. memória eu guardo. E a Kaline viu e falou: mãe, eu vou usar. Gente, o linho tá perfeito. 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 E se você tem o cuidado com as roupas, como em tudo, a gente precisa aprender a cuidar, Cuidar. como lavar, que produto usar, né? Tudo isso, até com a Le Creuset, nós temos que ter esse cuidado, Cuidar. apesar de ter uma Pra panela de gente. ferro. Exatamente. Se você comprar um carro, você usar ele mal, Isso, ele você não investiu vai. uma quantidade alta e não tem, né? Isso, então Tem em algum tudo. cuidado específico para as panelas da Le Creuset, Kátia? É, você Você tem que saber usar, mas assim, não tem nenhum segredo, sabe? É uma panela que, por exemplo, essas aqui de fundo esmaltado, você só vai lavar a primeira vez em água morna e E pronto. pronto. É, Ela vai Não na tem máquina de segredo. lavar. Ela tem uma durabilidade, ela foi feita para não descamar. Existem alguns outros materiais usados também pela Le Creuset, que é o aço, que são feitas as chaleiras e três modelos de panela. Aqui no aço, ela tem uma fragilidade assim que se você bater, ela vai descascar o esmaltado. Então, aí entra muito a questão de uso. No ferro, eu digo que hoje é o dia das minhas panelas, porque elas
né? Elas estão ali para me servir, né? Sim. Então, assim, eu não preciso, é uma panela que você não precisa ter tanto cuidado. Mas em algumas peças já são mais delicadas, né? Por exemplo, Sim, uma peça de cerâmica, embora seja uma isso. cerâmica densa, você não vai derrubar no chão que ela vai espatifar, né? Exato. E se fosse para a pessoa uma dica da primeira Le Creuset, a primeira panela, porque a gente sabe que a Le Creuset tem uma série de itens, mas falando nas panelas, que eu falo assim, que é um investimento que toda mulher poderia fazer se ela assim puder, porque eu acho que é um investimento fantástico. Qual seria a tua sugestão de uma primeira panela de tamanho que a pessoa possa comprar e usar para vários preparos? Ah, eu tenho a minha preferida e que eu tenho até duas no mesmo modelo porque me atende bem. É esse modelo aqui, olha, a caçarola buffet. Todas as panelas têm o seu potencial e pode usar assim para muita coisa. Essa panela, nesse modelo aqui, ele vai te proporcionar muita coisa boa aqui, ó. Deixa eu Uhum, tirar para mostrar como ela é por dentro. uhum, Então, ela é uma panela baixa, né? Aberta. Você vai usar a cocção aqui no meio, mas o calor vai expandir. uhum. Então, aqui você pode montar o que você tiver em mente. Uma sobremesa. É interessante porque se você fizer um bacalhau aqui ou um peixe que solte um sabor forte, no outro dia, se você quiser fazer um doce aqui, não vai passar o gosto, não. E Não elas vai podem ficar ir ao residual forno, aqui. né, Kátia? Vão no forno com a tampa. Então, por que eu falo dessa panela? Você pode assar uma focaccia aqui, você pode montar um bacalhau, um salmão, você Até um pode um risotinho. risotinho, você pode. Gente, é uma infinidade. Muitas Ela fica possibilidades, né? linda porque ela já tem um formato de buffet mesmo, né? Uhum. De travessa. E então você tirou do forno e põe na mesa, fica perfeito. Já decora a mesa e já fica E, Exatamente. e já fica bem bem servido. servido. Exatamente. Aham. Muito Então, é uma bem, panela que eu, assim como primeira panela, eu acho ela muito versátil. fantástico. Então fica a dica para as Pra quem quer mulheres investir na ou para os maridos E presentear. presentearem as Presentear. suas Exatamente. E esposas, É. os maridos porque também, porque eles também têm que dominar a cozinha, né? Exato, é. Vamos E junto pra cozinha, né? quem cozinha com Le Creuset, eu vou dizer, hein, não quer outra panela, porque isso aconteceu Sandra, você comigo. sabe, né? Eu posso dizer por experiência própria, porque olha, É uma escadinha que você vai cozinhar subindo, que daí não fica tem difícil, né? volta. Mas é uma coisa muito interessante, eu falo até sobre a ecologia, né? Hum. Porque, por exemplo, assim, eu tinha logo quando eu comecei a trabalhar, foi uma cliente que falou assim, eu quero uma panela para usar de frigideira, quero uma frigideira da Le Creuset, porque assim, eu compro uma frigideira, eu uso 3, 4 meses, já tá Sim, tudo sim. riscada, daí eu jogo Sim, fora. Aí ela disse assim, então em vez de comprar 4, 5 no ano, eu vou comprar uma e vou isso usar só aquela. mesmo. Excelente. Então, aí eu fiquei pensando, Exato. falei, gente, quantas frigideiras uma pessoa joga fora, né? Então, assim, tudo isso O gera descarte, gera um problema. claro, Se não for bem É, descartado, gera poluição. e a gente tem que exatamente. pensar o consumo consciente e Exato. não ir comprando de forma exacerbada e acumulando coisas e Depois não tem muitas. nem onde Claro, colocar, né? claro. Uhum, exato. E olha, Kátia, esse tema vai Vai muito longe. longe. E com certeza você vai voltar para nós compartilharmos muito mais sobre esse universo, porque nós tínhamos aqui no nosso roteiro uma Verdade. infinidade de perguntas e de Aham. assuntos envolvendo esse tema da mesa posta, da decoração, do design. E claro que não poderia faltar a Le Creuset, porque é um assunto que todas as mulheres amam e gostam e são apaixonadas, não só pela qualidade, mas por essas cores lindas, pelo design. E a gente quer muito que você volte para nós darmos continuidade ao nosso tempo. Ele é tão curto quando a gente começa a falar, quando a gente pensa, nossa, é 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Mas quando a gente vê o tempo foi, Passou. porque é um universo, é um tema que conecta tanto, com tantas coisas lindas, com as memórias afetivas, com as nossas emoções. E com certeza você vai voltar, já está super convidada. Obrigada, eu amei E para estar aqui com vocês. encerrar, Kátia, a gente vai fazer aqui umas perguntinhas bem rápidas, tá? E a gente quer que você responda, mas assim, com uma palavra, tá? Ai, ai. E aí você vai compartilhar para a gente poder
deixar esse fim do nosso episódio com um jeitinho mais desconstruído? Não, mais Mais leve. leve. Então vamos lá. Uma peça que é o seu xodó da loja. Eu gosto de bule. Bule de chá. E a gente A tem gente também aí, ama. né? Tão lindo, delicado. Estou apaixonada pelo chá e pelo momento da mesa do café e do chá. Claro, faz Que muito é. sentido. Uma cor que define 2026 para você. O azul. Um erro que todo mundo comete ao montar a mesa. Um erro, eu acho que o erro principal é não colocar o coração, é não pensar em quem vai sentar com você à mesa. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é isso, é pensar em quem vai estar com a gente e dar o nosso melhor. Perfeito. Um item acessível que faz toda a diferença. Ai, uma boa espátula? E se for panela Le Creuset, a espátula de silicone. É isso? Eu acho que uma espátula boa para qualquer tipo Qualquer de tipo. E cocção. qual seria? Uma espátula da Le Creuset, a um tamanho médio, que vai te atender assim. Você pediu para escolher uma coisa, né? Então, Se a sua mesa tivesse uma música de fundo, qual seria, Kátia? um blues, um jazz. Jazz, e preparar uma boa refeição numa panela Le Creuset, ouvindo Música um calma, jazz. boa companhia. Com a Verdade, família, né? Exatamente. verdade. Se puder Torna um tudo vinho, especial. também a gente fica feliz. Então, Kátia, foi uma alegria para nós receber você aqui. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Imagina. E nós agradecemos A gente- a Leblanc por ser nossa parceira nesse projeto do podcast. Nós também queremos agradecer a Giardina também, que é flores. nossa parceira, patrocinadora com essas flores tão lindas e maravilhosas. Colorindo o nosso pod, que faz Sim, muita diferença. E a Ótica Prisma, nossa patrocinadora. Então, quem precisar de uns óculos lindo, maravilhoso, pode contar com todo o auxílio da Kaline e da equipe, que está super treinada e preparada para isso. E deixando aqui uma dica, que a Ótica Prisma recebeu um óculos da Meta, em Sim. parceria com a Ray-Ban, fantástico, que Quem nós gosta de queremos... tecnologia, né? Exato. Então, vão até a Ótica Prisma para poder conhecer essa nova tecnologia que a Prisma trouxe aí de novidade. E para quem está nos ouvindo e para quem nos acompanha a Leblanc e for montar uma mesa, nós pedimos que vocês postem, então, nas redes sociais, marquem a Leblanc e marquem o podcast Entre Nós e os Espaços. Então, monte uma mesa bem linda com aquilo que você tem, compartilha com a gente. E quem ainda não conhece, então, vai, né, ter essa experiência de conhecer a Leblanc. Não é só Le Creuset, né, Kátia? Tem muita decoração, tem luminárias lindas, então tudo da parte de decorações, de mesa posta, você encontra na Leblanc. E também agradecer ao pessoal da Mimos, as nossas roupas de linho, que, falando em durabilidade, nós temos um belo exemplo, que são as peças em linho, né? São atemporais. São atemporais e a durabilidade é fantástica. Então, muito obrigada a Obrigada, todos. Kátia. Obrigada, Kátia. Seja agradeço. portas sempre Vocês serão são abertas. um encanto de pessoa. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo E episódio. nos siga nas redes sociais, Entre Nós e o Espaço Podcast.